O Supremo Tribunal Federal marca uma audiência com o governo do Rio de Janeiro sobre instalação de câmeras em fardas de viaturas de policiais. O repórter Matheus Coioser volta aqui ao Jornal da Manhã. Matheus, quando que é essa audiência e o que se esperar dessa decisão, se essa decisão for favorável à instalação das câmeras? Tiago, essa reunião está prevista para acontecer no dia 4 de maio, essa determinação do Supremo Tribunal Federal, depois de que o ministro Edson Fachin falou sobre a necessidade da apresentação de um cronograma para que o governo do Rio de Janeiro possa mostrar de forma efetiva como isso estaria acontecendo, a colocação dessas câmeras de segurança nas fardas dos policiais. Uma grande polêmica porque se teve a suspensão das atividades, das excursões nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Essa também foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal na época. O que acontece é que muitas dessas operações não cessaram e aí o que se teve foram diversos crimes que aconteceram e até agora essas investigações continuam sem ter um desfecho. O caso da menina Agatha Félix, de 8 anos, em 2019, foi um caso emblemático aqui no Rio de Janeiro sobre as circunstâncias do crime. A menina que morreu na comunidade do Complexo do Alemão. Quando a incorporação das câmeras de segurança foi definida, se falava muito sobre a licitação das empresas que iriam realizar a colocação, que iriam disponibilizar esses equipamentos nas fardas dos policiais. Isso na época também gerou polêmica. Gerou polêmica também por parte dos policiais, alguns deles reclamaram sobre como seria dada essa fiscalização, como eles poderiam ser observados nas incursões e também no cotidiano nas ações. O Supremo Tribunal Federal falou sobre a eficiência desses equipamentos e na resolução dos crimes. É importante a gente ressaltar que aqui no Rio de Janeiro as incursões, as operações, elas acontecem todos os meses. Recentemente a gente teve o caso de 3 incursões só na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. E segundo as autoridades, inclusive o Supremo Tribunal Federal, acredita que essas imagens captadas pelo Centro de Operações, onde essas imagens também são salvas, tudo isso poderia facilitar a resolução de casos e crimes que até agora ainda não foram esclarecidos por parte da polícia. Ou seja, uma reunião importante, o governo aqui do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro vai ter que apresentar isso, até porque se teve um investimento na época bem elevado em relação à aquisição desses equipamentos, inclusive na concessão e também em toda a correlação da compra desses equipamentos, das licitações. Inicialmente se teve uma empresa, depois foi dada a concessão a outra empresa, então agora definitivamente o Supremo Tribunal querendo um rigor nesse sentido do relatório para entender como está essa circunstância na medida em que essas operações continuam sendo executadas, em que infelizmente aí se tem um balanço negativo, segundo especialistas, inclusive da Universidade Federal Fluminense, que apontaram que essas incursões realizadas nas comunidades e nas favelas aqui do Rio de Janeiro têm falado sobre um número muito elevado de mortes. Inclusive na época, em um caso que também aconteceu no Complexo do Alemão, essas imagens foram fundamentais para a elucidação do crime, de como esses policiais, naquele momento em que adentraram a casa onde houve uma comunidade que diversas pessoas foram mortas, essas imagens foram cruciais para a elucidação e pela dinâmica do caso que aconteceu naquela comunidade. Então, agora essa reunião prevista pelo Supremo Tribunal Federal, marcada para o dia 14 de maio, às 2h da tarde. Aqui em São Paulo esse tema foi muito discutido, principalmente na eleição do ano passado. Matheus Coioser, do Rio de Janeiro. Até mais tarde.